Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra vocês pra falar um pouco sobre o que tá aqui no título do vídeo, que é a blush. Eu sei que tá uma sombra meio esquisita aqui, mas é porque é o meu primeiro vídeo gravando com a minha ring light nova e eu ainda não sei como posicionar tudo certinho. Na verdade, eu botei ela aqui, sentei pra gravar e talvez eu devesse ter visto isso antes, mas a gente vai ajeitar isso, gente. Testes, essa sombra tá me incomodando um pouquinho. Mas é assim que vai ficar. Eu vou falar aqui hoje um pouco pra vocês sobre blush. Eu preparei minha pele, eu não passei iluminador, contorno, nada. Eu só passei base, corretivo e selei. Eu uso meus blushes em pó já com a minha pele selada. Se eu quiser passar antes de selar a pele pra durar mais, eu prefiro vir com um blush em creme ou lip tint. Porque eu acho que simplesmente pegar o blush em pó e passar na pele molhada pode acabar causando uma confusão, manchar, e aí não tem mais volta. Então eu prefiro fazer esse processo, eu me sinto mais confortável com isso. Eu trouxe aqui os blushes do Bruno Tavares pra falar exemplificando com eles, porque eu acho que são 4 e é uma variedade bem boa. Mas antes disso eu vou falar um pouco sobre o blush na maquiagem, tipo, o que é o blush na maquiagem? O blush é um pó ou um creme de cor mais alaranjada, mais pêssego, mais rosa, mais vermelho. Uma variedade de tons dentro dessas cores que a gente passa nessa região aqui do rosto, às vezes até na testa ou no queixo. E você tem que saber qual o melhor lugar para você aplicar o blush de acordo com o seu rosto. Mas no geral, se você sorrir, passa o blush onde levanta a sua bochecha. É basicamente isso. E aí tem os tipos de aplicação de blush que as pessoas fazem, que é o blush mais chinelada, que é um blush mais forte, um blush mais coradinho de sol, que geralmente é nessa região aqui. Tipo, quando você pega sol, você fica corado, você fica nessa região. E assim por diante. E aí tem a questão do blush com a pele, que geralmente se você tiver um subtom mais quente, recomendo um blush mais pêssego. E se você tiver um subtom mais frio, já é uma coisa mais rosada, mas mais pro friozinho. E isso é uma questão de colorimetria, mas não é uma regra, sabe? Você usa como você quiser. E não são tantos blushes que dão errado, sabe? Tem umas cores que são bem coringas. Uma cor ainda rosa, mas mais puxada pro pêssego, um rosa mais queimado, eu acho que dá, tipo, pra maioria das pessoas. Então são cores mais coringas. E é muito importante que blush seja pigmentado. E existe diferença entre a cor em si e a pigmentação. A cor em si pode ser uma cor clara, mas não ser pigmentada, e pode ser uma cor clara e ser pigmentada. E é importante ser pigmentado, porque se não for pigmentado, em peles de pessoas negras geralmente não vai aparecer. Então essa é a importância de ser pigmentado, e não é só porque é claro que não vai ser pigmentado e vice-versa. Eu trouxe aqui os blushes da Bruna Tavares. Eles só mudaram de embalagem dessa aqui pra essa, mas continuam vendendo as mesmas cores, não teve troca de nenhuma cor nem nada. A diferença das embalagens aqui, essa aqui, que é a nova, vem um pouco mais que esse, apesar de parecer menor, vem mais. É meio grama, e essa embalagem aqui em si tem mais qualidade do que essa. Apesar de eu achar essa aqui mais bonita, essa aqui é bem mais resistente e tem toda a questão de um branding, né, com esse alto relevo aqui, etc. Mas é uma coisa que eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, eu só tô comentando porque eu tenho as duas embalagens. Eu gosto dessa porque dá pra ver a cor. Quando você olha aqui, essa aqui não dá, você tem que olhar o nome embaixo. Mas assim, detalhes, eu vou falar agora da cor, né, porque quero falar de blush com vocês. Esse aqui é um tom bem rosinha mesmo, eu acho que é bem clássico, mas eu não acho que ele se adequa a tantas pessoas assim. Eu consigo usar ele bem, ele também é um bom blush pra você passar primeiro e depois quiser vir com por cima pra dar uma acendida maior. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Tá vendo? O blush é bem pigmentado. Óbvio que quando você passar na bochecha, ele não vai sair assim, ele vai sair mais espalhado. Isso também depende bastante do pincel que você usa. Mas só pra vocês terem uma noção da cor, esse primeiro é o Camélia. Esse segundo que eu tenho na embalagem antiga ainda foi o primeiro que eu comprei. Esse aqui é o Tulipa, ele é bem aceso, tá vendo? Aí ele é bastante pigmentado também. Então se você tiver a pele clara, tipo a minha, você comprar um blush desse, não pega ele e passa assim normalmente como você passa um blush. Vem com muita calma e vai criando pequenas camadas aos poucos, porque ele é muito aceso. Então se você passar um pouquinho a mais, já vai
já vai aparecer bastante, vai ficar bem forte. Então vem construindo ele devagar, com pequenas camadas, assim. Você também não quiser e não tiver paciência pra isso, é só você não comprar esse blush e comprar outro. Mas se você quiser bastante esse blush por ele ser mais forte e ele ser um bom blush pra também dar aquela acendida que eu falei, você pode passar o Camélia pra o começo de um blush mais aceso, mas pra fazer uma transição, igual quando a gente esfuma sombra, você pode usar esse aqui pra ser esse blush que vai acender. Mas mesmo assim, toma um pouco de cuidado com ele, não vem passando assim direto de uma vez. E por essa questão de ser mais vermelho e mais forte, ele é recomendado para pessoas de pele negra. Agora esse aqui é o Magnolia, é um tom de rosa mais queimado e eu acho esse tom bem versátil, dá pra muitas pessoas. Estão vendo que é um rosa mais queimadinho, mais puxado pro marrom. E ele continua sendo bem pigmentado. E o último é o meu favorito, é o Hibisco. Ele tem esse tom aqui mais pro pêssego, que é um outro tom que eu acho bem versátil. E, novamente, super pigmentado. E essas são as 4 cores. Eu acho que existem outras cores de blush sim, mas você não vai ver nada muito distante dessas 4. Existe blushes roxos, Fenty Beauty tem blush roxo, mas eu acho que, assim, clássicos. Até esse aqui não é tão clássico assim, mas eu acho que poderia ser um tipo de cor que tenha mais no mercado, porque abrange certas pessoas, que esses dois aqui, esses ainda podem abranger, mas esse aqui é uma coisa mais específica, uma coisa diferente. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu vou passar o Hibisco, que eu gosto bastante, pra vocês verem como muda. Eu acho o blush uma das coisas essenciais pra fazer maquiagem, diferente de contorno e iluminador, que eu acho mais dispensável. Eu não consigo me ver de maquiagem sem blush. Eu acho que isso é principalmente porque eu tenho essa região aqui já naturalmente mais rosada. Eu não chego a ter rosácea, mas eu tenho essa região mais rosada. Então, pra mim, isso é muito essencial. É bom quando você pega, principalmente um blush pigmentado, você passar e bater na tampa assim, ou balançar pra sair um pouco excesso e acabar não causando confusão, principalmente se for a primeira vez que você for usar. Se você pegar algum produto, independente de ser só blush, até contorno e iluminador, vai com calma com ele até você se acostumar com a pigmentação e a cor dele. Vou pegar agora, peguei o BT Powder, porque ele tem um espelhinho, que o meu espelho agora tá meio longe. E pra vocês verem que eu falei da diferença de embalagem, que essa embalagem aqui é melhor, eu tenho um BT Powder antigo também, e o espelho, ele não fica em pé, agora ele ficou. Mas, tipo assim, ele é bem mais frágil, e se eu soltar ele vai até o final, esse aqui não vai. Eu acho que quando você pega os dois, você consegue ver claramente a diferença de qualidade de embalagem. Isso é uma coisa boa. Aumentou o preço? Sim. O blush ele vem um pouco mais, o pó não vem. Mas a diferença da embalagem é bastante. Voltando pro blush, vou pegar aquele pouquinho e vou começar passando aqui. Mesmo com a pele selada, eu gosto de vir dando batidinhas primeiro, pra depois dar aquela arrastada. Eu, particularmente, gosto de um blush mais espalhado e eu gosto de blush no nariz. Então, é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Eu gosto de trazer ele aqui um pouquinho pra cima também, pra que essa região não fique com um corretivo iluminado e muito claro. Então, eu gosto de passar bastante blush, tipo, nessa área aqui toda. Eu pego um pouco o nariz e passo aqui e aqui pra cima. Se eu quiser uma coisa mais concentrada no nariz, eu pego até um pincel de esfumar, mas um pincel grande, e passo nele, porque aí vai ficar uma coisa mais concentrada do que nesse aqui. E se você pegar um pincel que é mais fofo, mais aberto e maior, ele vai aplicar com menos precisão um blush. Ele vai aplicar numa área maior, vai espalhar mais. Se você pegar um pincel pequeno, menos espaçado, assim, mais juntinho, ele vai aplicar naquela determinada região que você tá passando. Então, isso é uma coisa que é bom você reparar. Quando eu passo contorno, eu geralmente uso esse pincel aqui, porque ele é bem grande, bem fofo. Então, quando eu venho com contorno, ele vem bem levinho. Mesmo que eu não bata muito antes de passar e etc., eu passo um pouco e venho passando. Por quê? Eu não gosto de contorno muito pesado. Então, se eu quisesse um contorno mais pesado, ou eu ia passar várias vezes esse aqui, ou eu ia vir com um pincel que fosse
sei lá, metade desse. Eu vejo muitas pessoas passando contorno e blush com pincéis que são metade desse. Então, aí vem mais concentrado, sabe? Você tem que ficar menos tempo passando, se você quiser mais concentrado. E vai ficar... Não é que vai ficar mais marcado, mas vai vir mais. Como eu gosto de contorno bem suave, eu venho com esse pincel aqui. O blush eu gosto de vir com esse pincel porque, apesar dele ainda ser fofo, ele vem um pouquinho mais concentrado do que esse, por exemplo. Então eu não preciso ficar muito tempo aqui no blush, porque eu quero um blush mais aceso. Mas ainda assim, ele não vem uma coisa muito direta naquele ponto. Pronto, agora eu estou com blush hibisco nessa região aqui, que eu falei que eu gosto mais de passar pra vocês. E eu acho que vocês conseguem ver aí bem a diferença que faz ter o blush ou não. Eu gosto de comprar blush matte. Eu sei que agora tá vindo uma onda mais de blush cintilante. Não que eu não goste de blush cintilante, mas eu gosto de ter versatilidade, sabe? Então eu posso pegar o blush matte, misturar com iluminador e virar um blush cintilante. Não que eu não ache válido vender blush cintilante, eu tô até querendo um. Mas se eu for parar pra analisar os blushes, e ainda mais se eu não fizesse esse tipo de vídeo, eu fosse ter só um dos blushes, eu ia preferir ter o matte. Então, tipo assim, é a minha recomendação pra vocês. E o blush é uma coisa muito versátil também, né? Se você tiver uma paleta de blush ou alguma coisa assim, ou até um blush unitário, você consegue usar como sombra. Mas se você tiver uma paleta, você consegue esfumar um dentro do outro, criar mais profundidade naquela maquiagem. Mas mesmo você tendo só um, se você for uma pessoa básica, quando eu ia pra faculdade, quando eu comecei a fazer maquiagem, eu passava blush na minha pálpebra e ia fazer um delineado também. E era super prático. Você também pode pegar e passar o blush e o iluminador também, que fica lindo. Eu, inclusive, vou passar um pouquinho de blush aqui na minha pálpebra e vou vir passando o iluminador. Lá no meu Instagram, eu sempre faço isso de usar blush como sombra, iluminador também como sombra. Dá pra super você fazer com contorno também. E só pra finalizar o vídeo, porque eu quero, vou passar o Betalight. Esse aqui é o Lunar, que é esse aqui mais branquinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer uma coisa mais técnica pra vocês, falando sobre blush, porque eu acho uma coisa que quase ninguém não usa. Então, eu quis trazer esse conhecimento mais técnico, digamos assim, das cores, e de locais e pincéis. Mas ainda assim, na maquiagem é tudo bem livre. Então pode ser que eu tenha falado isso, possa ter só aberto a mente de vocês, porque vocês sempre passavam a mesma cor no mesmo lugar. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam se vocês gostaram, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. O meu Instagram vai estar aqui embaixo, o primeiro link na descrição. Desculpa se eu fiquei balançando durante o vídeo, eu não tenho maturidade pra ter uma cadeira aqui fica mexendo. Podem comentar aqui sugestão de vídeo, isso ajuda bastante, porque muitas vezes dá bloqueio do que fazer. E é isso, obrigada e até a próxima.